Bom, meus amigos, eu deveria aqui estar comemorando, estar feliz pra caralho. O Fluminense venceu e isso é super importante, né? O Fluminense chega a 41 pontos na briga aí pelo G6, G4. Tá difícil depois da derrota pro Mirassol, mas não dá, cara. Não dá. Não dá porque é uma atuação tão patética, tão ridícula. E aí eu vi agora a entrevista do Thiago Silva dizendo a torcida tem que ter paciência, porque é um novo trabalho, novas ideias. E sim, eu entendo. Mas quando você ouve o Thiago, que tem uma super credibilidade, falar em novas ideias, e aí você olha e vê que o Zubeldia colocou Everaldo Soteldo em campo e o Lima de titular, manteve o René. Bom, eu nem vou falar tanto do René, porque o Fuentes entrou e errou tudo também. Aí você fala, quais são essas novas ideias que tem no trabalho do Zubeldia? E aí, antes que a galera fique aí, tem que mandar embora, essa babaquice do torcedor brasileiro, né, que tem que mandar embora, não. Você tem que saber contratar. Eu acho que a contratação do Zubeldia, ela foge das últimas contratações de técnico do Fluminense. Mano Menezes e Renato Gaúcho são da mesma escola, a escola horrorosa gaúcha de técnico, né, a escola de retranqueiros, a escola de medrosos, de cagões, sabe, que tem um medo desgraçado de tomar gol e aí acaba que o time não faz gol, não ganha, não é campeão. E sai para um Zubeldia que tem aparentemente, teoricamente, uma ideia diferente. O problema é, ele teve tempo para treinar. Da derrota do Mirassol para hoje, foi uma semana. Não é o tempo suficiente? Não, não é. Mas é um tempo suficiente para ter novidade. E o time piorou. Né? O time, ele vem bem, ele ganha do Botafogo, aí ele faz um jogo antes, né? Ele faz um jogo horroroso contra o Sport, ia ganhar e toma um gol no último minuto, depois do Soteldo entrar em campo, mas esse é um outro detalhe que a gente já fala. Aí ele faz um jogo ruim contra o Mirassol, né? E toma de novo um gol no final. Quem que ele botou em campo? Ele mesmo. E vai para o jogo contra o Juventude, né, na zona do rebaixamento. E aí um parênteses, que não é culpa do Zubeldia. O Fluminense perdeu 3 pontos para o Fortaleza no primeiro jogo do campeonato, com Mano Menezes ainda. O Fluminense perdeu 2 pontos para o Vitória. O Fluminense perdeu 2 pontos para o Sport. E ia perdendo 2 pontos para o Juventude. Já tinha perdido 2 pontos para o Juventude lá. E ia perdendo mais 2 pontos para o Juventude aqui. O Fluminense perdeu 9 pontos para times do Z4. Né? A Vitória, 2 pontos. Sport, 2 pontos. Fortaleza, 3 pontos. E 2 pontos para o Juventude lá. Então o Fluminense perdeu 9 pontos para o time do Z4. E ia para 11. O Fluminense não pode perder tanto ponto para os times que estão no Z4. Sabe? Essa diretoria tem que ter um pingo de vergonha na cara de falar assim, erramos. Gastamos 200 milhões ou mais até em contratações, porque só Soteldo, Hércules, Canóbio e Lescano foram 120 milhões. Só nesses 4. E o Lescano não entra em campo. O Lavega, se eu não me engano, foram 20, 21, 22 milhões e não entra em campo. O Soteldo entra e nada. Ganhamos hoje porque o Thiago Silva acertou porque errou. Ele erra o chute e a bola entra. Acaba sendo um golaço, plasticamente falando, mas por quê? Ele errou. Porque não fosse isso, a gente teria perdido mais 2 pontos para o time do Z4. E com um técnico diferente, né? Foi Mano Menezes, Renato Gaúcho, agora o Luiz Zubeldia, colocando Soteldo e colocando Everaldo em campo. E a gente, Soteldo e Everaldo não tem culpa, eu sempre falo isso, eles não colocaram uma arma na cabeça da diretoria do Fluminense para contratá-los. Eles foram pedido de técnico, o Soteldo pedido do Renato Gaúcho, que deixou essa bomba de 30 milhões de reais, que já foram pagos e que vai virar muito mais, porque o Fluminense não vai conseguir vender o Soteldo. Simplesmente não vai. Não produz nada desde 2021. Só Mário Bittencourt e esse scout que ele diz que existe, mas que eu duvido, para pedir a contratação, aceitar a contratação do Soteldo. A mesma coisa é o René, não tem culpa nenhuma, ele não botou a arma na cabeça do Mário Bittencourt, mas foi indicado pelo Mano e foi contratado pelo Mário Bittencourt.
Ah, mas o Fuentes erra tudo. Erra tudo. Mas quem é pior? É o Fuentes ou é o René? Ou os dois são dois jogadores que não podem estar no Fluminense? E por que o Fidelis não é relacionado? Mas está lá o Samuel Xavier errando quase tudo, né? E o Guga. Cara, que deve ser um cara mó legal para uma mesa de bar. Mas não dá para ser jogador de futebol. E teve o contrato renovado até 2029. Então o problema do Fluminense, na real, não é o Soteldo, não é o Everaldo, não é o René, não é o Samuel, não é o Guga, não é o Lima, que foi titular hoje de maneira absurda e o Lescano não entrou em campo. O problema é a diretoria do Fluminense que quer se perpetuar no poder através do ASAF, que dizem nas redes sociais que tudo isso é estratégico para o Fluminense, né, e a torcida e sobretudo os sócios, né, sentirem que precisa da SAF para o Fluminense voltar a ser campeão e garantir um cargo importante, como disse lá o cara da Lazuli, da LS Sports, para o Mário Bittencourt. Primeiro, isso é antiético. Olha o Fortaleza. Quem vendeu a SAF virou CEO e o Fortaleza vai cair para a segunda divisão. É isso que o sócio do Fluminense quer? O jogo de hoje é uma prova completa da incapacidade dessa diretoria de montar um elenco, sabe? Da incapacidade dessa diretoria de ter um trabalho com planejamento de longo prazo, porque essa diretoria joga pra galera. Aliás, não joga pra galera, ela joga com a galera pra ela. Mas vencemos, e isso é o mais importante de tudo. Eu estou olhando aqui a classificação na TV do Sport TV, estamos em sétimo com 41 pontos, a 2 pontos do Botafogo, que é o quinto, que tem jogo a mais que a gente, e a 2 pontos do Bahia, que tem o mesmo número de jogos. O Fluminense pode sim sonhar com o G6, o G4 está mais difícil, mas se jogar essa bolinha que jogou hoje, vai tomar uma sacola do Vasco na segunda-feira, na arquibancada, que eu tenho informação que até agora são 2 ingressos para vascaínos e 1 para tricolores. Vai ser uma sacola na arquibancada, só vai dar Vasco na arquibancada, como é em todo o Fla-Flu. Só dá a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense restrita ao setor sul, e vai tomar uma sacolada dentro de campo. É fundamental que o Fluminense acorde, é fundamental que o Zubeldia acorde e entenda que não dá para colocar Soteldo em campo. Ah, mas gastou 30 milhões. Perdemos, mané, como diria o grande ministro Barroso do STF. Perdemos. Graças a Mário Bittencourt, perdemos, e a Renato Gaúcho, perdemos 30 milhões. Não vamos recuperar esse dinheiro. O que a gente precisa é ganhar jogos que vão nos levar para uma classificação melhor, de repente para uma Libertadores, e aí a gente recupera esse dinheiro e manda o Soteldo de volta para a Venezuela para lutar lá pelo Nicolás Maduro contra o Trump. Não dá para a gente ter Soteldo em campo, não dá para a gente ter o Everaldo em campo, e volto a dizer, a culpa não é deles. Mas ai que bom seria se o Everaldo voltasse para o Bahia. O Zubeldia acerta quando bota o Riquelme, o time melhora, e aí ele vai, bota o Everaldo Soteldo, o time piora. E felizmente o Riquelme, que entrou e que não tinha oportunidade com o Renato e não estava tendo oportunidade com o Zubeldia, faz a jogada pela direita, né? Já tinha errado 2 jogadas ali, tinha tomado uma falta que o árbitro não deu, faz o cruzamento e o Thiago Silva faz o gol, volta a dizer, acertou porque errou. E aí depois vem as reclamações do Juventude, tem jogador expulso depois do jogo, o Nenê pede pro time sair, um circo, né, de gente que devia estar fora do futebol. O futebol brasileiro é uma vergonha por conta disso. Vamos sair de campo, o juiz está roubando o quê? A falta do Alan Ruschel, que era para amarelo, inclusive, no Riquelme. O Alan Ruschel caído, parecia que estava morrendo, saiu de campo, daqui a pouco está o Alan Ruschel em campo de novo, sabe? A cera do Jandrei, eu tomei cartão amarelo, não sei porquê, não sabe por quê, Jandrei? Pra puta que te pariu, Jandrei. A cera que você fez o segundo tempo inteiro, você merecia amarelo, sim. Aí fica mais de 8 segundos com a bola na mão, gera o escanteio, aí a bola roda, chega no Riquelme, sai o gol do Fluminense, eles vão reclamar da aplicação da regra. O Brasil, desde 2013, é isso.
o rebaixamento da Portuguesa é por conta do cumprimento da regra. E aí teve jornalista, né? Entre eles o saudoso, maravilhoso, querido Antero Greco, que falou que o Fluminense era incaível. Falou isso no Twitter. Se vocês procurarem aí, se não for excluído o Twitter, vocês vão achar. Então, assim, o Juventude assinou hoje o contrato com a segunda divisão, o Sport tinha assinado já ontem, nem foi ontem, foi antes de ontem, foi antes dos jogos anteriores. E acho que o Fortaleza também, pelo jogo de ontem já ter rebaixado, o Vitória ainda luta para não cair, mas está difícil para o Vitória. E para o Fluminense, precisa melhorar muito. Se pensa em conquistar uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro, precisa melhorar muito. Se pensa em conquistar a Copa do Brasil, precisa melhorar ainda mais, mas muito mais do que para conseguir a vaga no G6. Valeu pela vitória, valeu pelo Thiago Silva ter acertado, porque errou. Mas tá foda aturar a Fluminense com Soteldo, Everaldo, Lima, René, Samuel Xavier em campo. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.